Bom dia, bom dia, bom dia, bom dia, bom dia, meus amigos, bom dia, minhas amigas. Estamos chegando, hoje é segunda-feira, dia 16 de maio. Hoje, com muita alegria, eu recebo aqui para a nossa entrevista o coronel da Polícia Militar, o Budal, ele que é pré-candidato a deputado estadual. Coronel, seja bem-vindo aqui ao nosso programa. Eu observo que o governo ele não trata da mesma forma que a sociedade observa os policiais militares. Recentemente, nós tivemos uma ocorrência aqui no nosso condomínio onde nós estamos, e veio alguns 2, 3 policiais militares, e eu fiquei encantado com o tratamento que esses policiais militares eles tratam tanto as vítimas, né, como todo mundo, com a sociedade, com respeito, com uma educação admirável, esses policiais militares, mesmo tendo todas as dificuldades, e uma das certezas que a gente tem, coronel, quando um policial militar ele sai da sua casa, é que ele está indo trabalhar, a gente não tem certeza que ele volta. Eu já tive tantos amigos, mas tantos amigos que perderam a vida defendendo a nossa sociedade. Um dos exemplos é o tenente Alexander, que ele era aqui de Fazenda Rio Grande, prestativo junto com a sociedade, com a nossa comunidade, e ele chegando do serviço em Campo Largo, onde que ele residia, acabou perdendo a vida por bandidos. O que a gente poderia fazer? O que a sociedade teria que fazer para ajudar, de repente, inclusive, coronel, eu sei que é muito complicado falar sobre isso, que tem toda questão de hierarquia, né? Mas o nosso governador ele não é muito simpático à causa dos policiais militares. Bom dia, seja bem-vindo. Agradecer a você pelo convite. Também quero mandar um abraço lá para o nosso amigo Jorge Mel, policial Valmir, nosso amigo particular, e agradecer a todos os ouvintes aí da rádio que estão nos ouvindo nesse momento. A tua pergunta realmente é uma pergunta que ela está assim incrustada no pensamento da maioria da população, né? Ainda mais que nesse momento nós podemos observar esses movimentos dos policiais atrás dos seus direitos. Eu não vou citar, por exemplo, o acampamento, o movimento das forças policiais atrás dos seus direitos, porque realmente talvez o poder público não esteja dando o valor necessário ao policial. Como você falou, o policial sai pela manhã e ele não sabe se ele vai retornar para a sua família. Isso é fato. Mas, no entanto, nós sabemos que segurança é complicado. Quando você fala sobre o policial preparado, realmente o nosso policial é muito bem preparado. Nossas escolas, e falando mais sobre o departamento de ensino, eles trazem realmente todo o conhecimento necessário para o policial executar sua função de policial. E sem contar que o nosso policial ele é muito abnegado, Pedro. É um policial que ele não mede esforço para atender a população. É um policial que ultrapassa as suas horas de trabalho sem receber nenhuma hora extra por isso, né? E quando o governo estabelece agora uma hora extra, o policial tem que trabalhar mais ainda. Muito preparado. Perfeito. Deixa eu dar uma olhadinha aqui. Eu acho que eu estou com problema no meu áudio, é isso? Eu acho que é no primeiro cabo aqui. Isso. Acho que agora saiu ali, né? Eu vou fazer só o seguinte, então. Coloca aí o menino lá da Decor 8. Eu vou tentar dar uma arrumada nesse nosso áudio aí. Só um minutinho aqui, porque hoje a nossa entrevista aqui é muito importante e os nossos amigos merecem estar por dentro aqui da nossa conversa de hoje. Coronel, deixa eu perguntar para o amigo da seguinte forma aqui. A segurança, né? Tá lá, todo mundo fala sobre isso. É um direito, um dever do Estado, mas é um direito de todos nós. Desde o síndico, desde uma escola, quando tem que cuidar com seus alunos, né? O pessoal não gosta muito assim de se envolver com uma questão da segurança. O que acontece? Eu sei que Mandirituba, por exemplo, tem uma guarda municipal que é exemplo para o Brasil. Guarda municipal que eu testemunhei eles enfrentando assaltantes de banco de peito aberto. Agora, não tem muita valorização.
Na nossa questão da segurança, tem que valorizar o policial, equipamento, tudo. Qual que é a opinião do senhor sobre isso, coronel? Realmente, a polícia muitas vezes não é simpática à população, né? E geralmente a população ela vai reconhecer o trabalho da polícia quando ela está precisando, né? Então você atende, você traz um resultado positivo e aí você tem os teus louros, né? Mas a gente sabe que está aquém ainda do nosso desejo. Eu penso que, como você citou, esse item inserido lá no artigo 144 da Constituição, que diz que segurança é dever do Estado, responsabilidade e direito da população, né? Eu vejo assim que falta um envolvimento maior entre o poder público e a sociedade civil. Isso já estaria entrando num assunto de polícia comunitária, né? Onde a população ela interage diretamente com os organismos de força de segurança e ali nessa interação você tem resultados positivos, né? Eu vejo assim que a questão dos CONSEGs, por exemplo, é muito importante, onde você vê ali o envolvimento, né, do povo com a polícia. Você veja bem, existem várias cidades com projetos nesse sentido, em que a população faz parte efetiva da segurança. Através do CONSEG? CONSEGs, né, ou até onde não tem CONSEG, movimentos, né? E eles são, vamos dizer assim, um terceiro olho da polícia. Porque nós sempre falamos na polícia, a polícia não tem bola de cristal. Ela não sabe onde está ocorrendo, onde está acontecendo essa ocorrência, a não ser quando ela é acionada pelo 190, 181, né? Pelos meios de comunicação que tem. Mas nós não temos essa informação total. A população não tem, porque ela sabe o que está acontecendo. Ela está vendo. Muitas vezes ela sabe onde está ali a boca de fumo, né? Onde está a biqueira. Ela sabe o que está acontecendo. O que precisa é haver essa responsabilidade. O cidadão ele tem que entender que ele é responsável pela segurança. Ora, você vai sair da sua casa e você deixa o portão aberto, quer dizer, isso aí é um prato cheio para o bandido. Nós vemos que tem comunidades que eles têm sistema de segurança através de câmeras. Ele tem sistema de apito, né? Aparece uma pessoa estranha no local, eles começam a apitar, eles abordam, eles perguntam, né? Quando eles sabem de um bandido ali que faz parte daquela comunidade humilhante, eles tiram foto, eles conseguem a foto, enviam para o outro, montam grupos de WhatsApp, onde aí o assunto é exclusivamente segurança, né? Existem várias comunidades disso. Então, o que é isso? É um envolvimento da população. É muito mais fácil você prevenir, Pedro, do que depois remediar. Agora, a questão que você falou das guardas, que também não são valorizadas, quero mandar um abraço para o pessoal da guarda, que tem sido um segundo braço da polícia, né? Que tem contribuído. Eu sei que a guarda aqui da Fazenda do Rio Grande, né? É muito competente também, né? Se chama uma reunião ali, esteve o comandante, eu sou o comandante, fizemos uma amizade ali, e eu vejo que só tem elogios para eles, né? Agora, a questão da não valorização, você vai lá ver, só tem 2 policiais. Pedro, isso aí é um problema, eu diria que federal. Está em todos os estados. Isso se dá o quê? A falta de efetivo. Eu lembro que na década de 80, quando eu incluí na Polícia Militar, por exemplo, nós tínhamos um efetivo ali de aproximadamente 10 mil policiais naquela época, né? E se passaram 30, 40 anos, e hoje nós temos efetivo que não ultrapassa 20 mil. Naquela época, o efetivo de Curitiba, por exemplo, você está Curitiba, por ser um aerocentro, né? Nós tínhamos uma população de 800 mil habitantes, com 10 mil policiais. Hoje nós temos uma população de quase 2 milhões de habitantes e nós não conseguimos dobrar o efetivo. Então, a falta de policiais é muito grande. Então, o comandante tem feito seus esforços, né, otimizando os recursos que estão em suas mãos, mas não é o suficiente. Nós precisamos de mais efetivo. Sabemos que sai caro, como eu te falei, fazer segurança pública. Não é fácil. É dinheiro que não tem mais dinheiro. Mas está na hora das grandes autoridades do poder público acordar para esse problema. Nós costumamos colocar a segurança como uma prioridade lá em terceiro lugar. A primeira saúde, a educação, mas eu vou te falar uma coisa, Pedro, a segurança, ela é um fator muito importante do sistema, porque sem segurança, o teu filho não está seguro no colégio, você não está seguro no teu trabalho, você não pode andar nas ruas, você não pode ir no mercado, você não pode deixar teu carro ali, entendeu? Então, nesse sentido, que você fez a pergunta, que eu digo, falta mais efetivo. Eu fiz uma vez, até para engatar nesse daqui a pouquinho eu faço aqui uma comparação que eu fiz, a questão de 13 anos atrás, Fazenda Rio Grande com São Bento do Sul. Por que eu fiz a comparação Fazenda Rio Grande e São Bento do Sul? O mesmo número de habitantes,
Daqui a pouquinho eu vou conversar sobre esse assunto, mas o senhor falou da questão dos grupos de WhatsApp. É possível a Polícia Militar e a sociedade estar unida em grupos de WhatsApp para poder trocar informações? Oh, veja bem, ainda não existe sim essa interação através de grupos de polícia militar, né? Nós temos os nossos meios de comunicações lá, e até porque você sabe que redes sociais é meio complicado, né? Sim, porque tem muitos fake news, muitas coisas que não é verdadeira. Às vezes tu monta um grupo ali sério, para discutir assuntos sérios a respeito da sociedade, dos problemas da sociedade, e as pessoas é figurinha, é bom dia, não sei o quê, é assuntos, né? Para não dizer aqueles assuntos perniciosos que as pessoas colocam no meio, né? Então a polícia não trabalha com esse meio, ela tem informações. Mas nós temos um organismo lá dentro, como nosso serviço de inteligência, né, que está aberto para o cidadão, que ele pode comunicar ao momento que ele quiser, né, é um canal direto. Perfeito. Bom, agora eu vou falar da comparação que eu fiz com o jornal O Repórter, há mais ou menos 12 a 13 anos atrás. Veio aqui um secretário de segurança, que é muito fanfarrão, na minha opinião, e eu acompanhava, né? Hoje a gente não faz mais aquele trabalho que a gente fazia, né? Hoje a imprensa ela não faz mais aquele trabalho de acompanhamento do setor policial como fazia antigamente. Mas eu era muito próximo tanto da Polícia Militar como da Delegacia da Polícia Civil. Faltava muitos recursos para a segurança, inclusive faltava combustível nas viaturas da Polícia Civil. E uma vez, um rapaz que hoje já está aposentado, chegou um cidadão falando de uma ocorrência onde que ele teria que ir, porque localizar os objetos dele, o policial civil, ele falou assim: olha, meu amigo, se você colaborar com a gente, com o dinheiro do combustível para a gente pode ir, mas a gente não tem combustível na viatura. Aí veio um secretário de segurança fanfarrão aqui, na minha opinião, entregar as carteirinhas de identidade, aquela merchan que eles fazem nessa época. E, aliás, nessa época tem muitos políticos que fazem, no caso, querem fazer o merchan deles, né? Daí vem entregar. Só que eu fui perguntar pro secretário sobre a questão, se ele tinha conhecimento que estava faltando combustível e que o policial estava pedindo um apoio à comunidade para fazer essas diligências. Ficaram muito bravos comigo, inclusive mandaram me investigar, né? Que é normal. E eu resolvi fazer uma comparação. São Bento do Sul tinha, na época, 80 mil habitantes, e a Fazenda Rio Grande, que 80 mil habitantes. Eu me assustei, porque aqui, coronel, os carros da Polícia Militar, às vezes com pneu careca, às vezes sem condições realmente de combustível para fazer os seus patrulhamentos. Quantas viaturas tinha aqui? E quantos presos tinha na delegacia? A primeira pergunta foi lá na delegacia. Eu queria saber, quando eu cheguei na delegacia, veio um cidadão e falou assim para mim: bom dia, o que eu posso ajudar? Parecia que eu estava na loja de sapato para comprar um sapato em São Bento do Sul, aqui em São Bento do Sul. Aliás, beijo para Flávia, onde que nós estamos aqui pela TV Planalto Norte, aqui de São Bento do Sul. Na delegacia, o policial me atendeu de uma forma assim que eu imaginei que eu estava numa loja para comprar um sapato. E eu perguntei para ele: não, eu sou repórter, estou querendo fazer uma pesquisa assim, eu quero saber quantos presos tem na delegacia aqui. Ele: preso? Não, aqui é delegacia, cidadão. Aqui nós fazemos só as ocorrências, tudo certinho, os presos. Ou eles vão para Joinville, ou eles vão para Mafra. Não tem nenhum preso aqui. Aí, em São Bento do Sul, sobra o tempo para o policial civil fazer as diligências, as investigações e elucidar os crimes. Eles não ficam como babá de preso. Fui na Polícia Militar. Aqui tinha 2 viaturas. Viu, Valmir? Bom dia. 2 viaturas aqui em Fazenda Rio Grande, né? Pneu careca. E lá tinha 18 viaturas. Aqui nós tínhamos em torno de 10 policiais e lá 80 policiais. Por que a realidade desses 2 estados é tão diferente, coronel? Você sabe me dizer? Existe atrás disso toda uma questão política, né? Você vai observar que tem locais onde que tem representantes fortes politicamente, né? E claro, esses representantes eles vão lutar pelo seu centro, pela sua cidade, né? Talvez nesse local que tenha deficiência, ele não tem um representante forte, um político forte que esteja lá, né? Solicitando junto ao governo, ao secretário. A questão do secretário que você falou, nós sabemos que
Ele é um serventuário do governo ali. Isso mesmo. E ele tem que dançar conforme a música. É um agente político, Exatamente. Né? Na minha opinião, eu quero saber bem claro que a minha opinião, eu acho que o secretário ele tem que ter experiência em segurança pública. Né? Não adianta você colocar um médico, um dentista, um enfermeiro, seja, sem menosprezar nenhuma profissão, mas você tem que colocar pessoas certas no lugar certo. Né? Pessoas técnicas na área de segurança, um delegado, um policial militar, lá, para que ele possa dar respaldo realmente e falar, governo, não é assim, não é assim. Eu vou seguir as suas ordens, tudo, o contexto da coisa, mas estamos precisando de viaturas, estamos precisando de efetivo. Né? E você sabe que esse problema de segurança pública, em respeito às Forças Armadas, das Forças de Segurança, você vai verificar que a Polícia Civil ela passa o mesmo problema da militar. São viaturas que estão já desgastadas, porque, como eu falei para você, é caro a segurança pública. Quando o governo compra 300 viaturas, a primeira impressão assim é que, pô, né, tá lá o pátio lotado de viatura, mas se você for pensar, 399 municípios do Paraná, se você for distribuir todas as três viaturas de forma igualitária, ficaria uma para cada setor. Ficaria difícil. As nossas viaturas, ela diferencia do automóvel normal. O teu automóvel, você anda às vezes 4 anos, né, Pedro? E o pneu não desgasta. Isso mesmo. A nossa viatura, em 2 anos, ela já está bem sucateada. Isso mesmo. Porque ela é usada extremamente. Né? E outra coisa, muda o motorista, pega um outro. Né? Então a viatura desgasta as peças da reposição. Né? Muitas vezes, né, o contrato com as empresas de reposição de peças, ela extingue, e até o governo, né, abriu outra licitação. Tem vários problemas nesse contexto aí. Eu cheguei a trabalhar no modo policial em 1980, você falou, né? Que na época o repórter ia direto no quartel pegar. Isso né, mesmo. Até o Márcio Camargo, o Ratinho, né? Aquele que. O Borghetti, aquele que faleceu lá, da rede CNT. Martinez. Eu lembro que eles entravam no quartel e na nossa quinta sessão pegavam as informações quem tinha, né, para publicar. Mas aquele tempo também era complicado. Eu trabalhei no modo com aquelas Brasília, álcool, você lembra? Isso mesmo. E nós recebíamos 10... Combis. A Kombi veio depois, né? Com o Projeto Povo do Coronel Xavier. Isso mesmo. Né? Mas naquela época, você recebia 10 litros de gasolina para o teu turno inteiro de serviço. Ou seja, você só atendia ocorrências de extrema necessidade. Não é mesmo? Hoje a coisa modificou. Hoje já está bem melhor. Né? Nós já temos viaturas novas, né? Última geração, nós temos combustível, nós temos peça de reposição, mas assim mesmo há uma necessidade de investir mais investimento na área de segurança. Né? Principalmente no ser humano? Eu acho que é primordial. Né? Porque um policial, ele não vive só da sua farda, do seu revólver e da sua viatura. Não. Nós temos que pensar no salário do policial. Você veja bem a questão do salário do policial agora. São 6 anos sem um reajuste da inflação. Quem é que consegue sobreviver isso, Pedro? Não tem como. Quando nós pensamos assim, com uma comparação entre o civil e o militar, não, porque o policial pode ganhar 3.500, está ganhando bem pra caramba, porque aí fora o salário normal é 1.500. Mas vamos fazer um comparativo aqui. Para você alugar uma casa hoje, Pedro, uma casa boa, para você morar, ter condições, é em torno de R$1.200, não é? Não é mesmo? No mínimo. Aí tem água, tem luz, tem alimentação, a escola do filho. Como é que um policial ele pode morar em uma casa alugada ali pertinho do traficante? Não tem como. Nós temos policiais morando realmente em lugares terríveis, em meio aos traficantes. E como é que esse policial ele vai atender a comunidade? Ele sai da sua casa para o seu trabalho e a sua família fica à mercê ali? Está entendendo? Um policial doente, hoje o Estado não dispõe de recursos para atender aquele policial que foi ferido, que está numa cadeira de roda em casa, ele está abandonado. Hoje nós não temos uma defensoria para o policial. O policial entra numa ocorrência, acaba por uma infelicidade ali, entrando em óbito o bandido, aí tem direitos humanos para defender o bandido, eu não vou citar outros organismos para não... Mas, para defender o bandido está cheio. Isso agora, mesmo. Para o policial, ele vai ter que ir atrás de recursos, gastar o que não tem, vender um bem, para pagar um deputado famoso que consiga, né, dar o suporte necessário para a defesa dele. Nós não temos uma defensoria para o policial. Então, ser policial não é fácil.
Não é fácil, né? É fardamento, é corte de cabelo, é barba, é aluguel, é remédio. Isso aí deixa o policial com a cabeça desse tamanho. Se imagina um policial que ele vai trabalhar com o seu filho doente, a sua casa com necessidades. Muitas vezes, como eu falei, à mercê dos bandidos. Como é que está a cabeça desse policial? Como é que ele vai oferecer uma segurança excelente? Oferece, porque nosso policial é abnegado, é bom, nosso efetivo é preparado, tem abnegação, né? E ele vai atender, né? Mas ele está sofrendo. O que acontece? Chega 20 anos, polícia, chega 25, o cara está extremamente desgastado, estressado, né? Ele já não tem condições. Agora, a grande luta é nossa, e até eu vou me referir também ao acampamento lá, que eu faço parte do acampamento, faço parte na luta, quero deixar bem claro, na luta pelos direitos dos policiais. Muitas coisas a respeito de comportamento não é o que eu penso, né? Ali é um movimento Ali é um movimento que nós fizemos, né, a respeito daquela questão das moléstias graves, né? E nós saímos de movimento, fomos a pé ali do quartel até o centro cívico, né? E nós temos aquela cruz ali para mostrar para o governo a necessidade dos policiais, né? E foi muito bom um movimento ordeiro, que sem ofensa ao patrimônio público, às pessoas, sem ofensa a ninguém, sabe? É muito ordeiro e conseguimos a vitória ali, porque foi concedido, né, esse direito aos policiais, né? Um abraço aí para o pessoal do acampamento aí. Eu falava agora há pouco da questão da moradia do policial. Eu, como repórter, já senti na pele, porque aonde que eu morava, o pessoal sempre me taxava como o repórter é o dedo duro da polícia, né? Agora, eu senti na pele... Ele chamava de alcagueta na época. E daí, no caso, eu fico imaginando o policial, como que ele pode se identificar que ele está morando em uma comunidade onde tem um índice de violência, de repente, grande. Não tem como um policial estar ali nesse momento. E tem um detalhe. Falar nisso, eu quero mandar um abraço aqui ao policial, ao Marcelo, que ele já está na reserva. E a gente testemunhou, né, detalhes dele, né, que às vezes está lá na casa tudo de 3, viu, coronel? 3 talão de luz, 3 talão de água, 3 talão, tudo. Aí chega, fazem uma abordagem de rotina, né? E vem o cidadão e fala o seguinte: para você não abrir o nosso baú, tem uma mala de dinheiro para você, né? Aí o que você faz? Marcelo, claro, os bons policiais, hoje não é o seu dia. Eu vou continuar com a minha luz, inclusive pode ser cortada, mas eu vou cumprir o meu dever. Então, 99,99% dos policiais é dessa forma, age dessa forma. Justamente por isso, porque precisávamos de uma valorização dos policiais, de todo o pessoal, até na Polícia Civil, Polícia Militar, precisava de uma valorização. O senhor não acha, coronel? Sim. É salutar, deixar bem claro aqui, que não existe relação entre polícia e crime, não é mesmo? Não é questão da necessidade que eu vou deixar os meus valores de lado, né? Não é porque você está com carência em casa, com problemas, que você vai pender para o mau caminho, para do crime, né? O policial, ele é preparado, ele é ensinado para manter sempre a sua postura honesta, né? Então não é aquele caso de você estar na rua ali com problemas de residência, de saúde, e chegou um infrator da lei ali, a parte ativa, né? E vai te oferecer para você ali um dinheiro para você fazer alguma coisa. Um exemplo, se você mora ao lado do traficante, ele vai falar assim: não, eu vou te dar uma bolsa de dinheiro para você fazer vistas grossas. Isso não é aconselhável. E nós temos um serviço muito bom na PM, que ela pune realmente de fato, né? Policial comprovado através dos processos corruptos, ele vai para a rua. Não há como passar a mão na cabeça, não é? Mas essa necessidade do policial, ela influencia diretamente no trabalho. Pense você um policial estressado, um policial deprimido, um policial com problemas, e nós temos hoje muitos policiais com problemas, até isso vai afetar lá na frente e vai aumentar esses níveis de suicídios. Muitos policiais que estão aí preocupados, que estão sofrendo, ele não aguenta essa carga. E agora até suicídios, né? Então precisaria realmente valorizar esse policial. Primeiro, o salário, ele é muito importante, eu diria que está em primeiro lugar ali, mas também as condições de trabalho de ser policial, né? Você veja bem que quanto mais há uma falta de efetivo, maior é o desgaste do policial. Ele é empregado em muitos serviços, em muitas ações,
Uma hora ele tira futebol, outra hora está um policiamento, outra hora não sei está onde, uma greve. É complicado. É complicado. Então precisa realmente que as autoridades superiores, eu digo mais a nível de governo, comecem a valorizar melhor o policial. Né? Comecem a dar condições. Eu diria que também se faz necessário um forte plano de carreira na Polícia Militar para que o policial seja motivado, para que ele saiba que lá no final da sua carreira ele pode atingir o seu objetivo que ele traçou durante a sua entrada na polícia. Eu, por exemplo, eu tracei um objetivo, Pedro, que eu ia chegar até coronel. Eu entrei na polícia como soldado, galguei todas as graduações de sargento, terceiro, segundo, primeiro, e eu planejei que eu iria sair realmente um coronel. E eu consegui, mas muitos não conseguem e vão até embora como soldado. Eu estava no acampamento, fazendo uma visita ao pessoal essa semana, eu estava conversando com um soldado que já está meio complicado a saúde dele, né? Já está meio surdo, tá? E eu perguntei para ele, escuta, por que você nunca fez um curso na polícia? Para que você pudesse sair calmo, sair sargento, depois com melhor salário. E o que eu ouvi assim não tive condições. Nesse sentido, é muito discutível, porque condições a polícia oferece para que todos possam subir na sua carreira. Oferece. Né? Porém, a maneira que é feita, às vezes é complicada, não dá aquela chance ao policial subir. Então é preciso nós revermos tudo isso na polícia, plano de carreira, saúde. A saúde é muito precária na PM. Nós temos um hospital que, olha, ao longo do tempo ele foi perdendo as suas funções principais, devido à falta de investimentos do governo. O governo precisa se preocupar com a saúde do policial, salário, serviços. Né? Hoje, se o policial está sendo serviço, de repente, se ele levar a infelicidade de ter um flagrante na hora que ele está entregando o serviço ali, ele vai para uma delegacia, às vezes ele perde quase a metade ou o dia todo, até que seja resolvido ali o problema burocrático, né? Então, nós temos que mudar muitas coisas para que o policial realmente seja mais valorizado. E olha, eu não estou falando só a nível de polícia militar, mas também de polícia civil, polícia de PEM, guardas municipais, né? Aí já mais nível municipal, mas tem que ser dado o valor necessário, preciso, para que os policiais tenham condições, no mínimo, de trabalho. Eu nunca vi um policial, ele se omitir, tá próximo de trocar o turno dele. Mas tem uma ocorrência. Eu nunca vi ele se omitir nessa questão, porque para ele, o dever dele é estar servindo, estar correndo atrás e resolvendo os problemas. Justamente por isso que deveria ter um plano, alguma coisa nesse sentido, de valorização, mais ainda de, sei lá, questão de hora extra, alguma coisa nesse sentido, coronel? Também. A hora extra, você veja que o policial ele não tem tempo. Ele não tem tempo, o tempo dele. Existe um velho jargão na polícia que diz que policial é superior ao tempo, né? Quando nós falamos nesse superior ao tempo, não quer dizer sobre as intempéries, né? Nós falamos que ele é superior ao tempo cronológico, entendeu? Então o policial, ele sai de casa, ele já está em serviço. Isso mesmo. Ele vai dentro do ônibus ou é a caminho do serviço? Qualquer lugar. Ele está em deslocamento depois do serviço para a sua casa, ele está em serviço. Ele está em sua casa, ele está em serviço. Se alguém chegar na sua casa e saber que você é policial e solicitar, o que a lei diz? Que é dever do policial atender qualquer situação imperante. Qualquer. E o civil pode, né? O civil pode usar o poder de polícia e fazer uso da força para prender aquele está cometendo um ato ilícito infragrante. Mas o policial é dever. Se você está num banco e você vê ali a pessoa, é dever do policial. Isso, ele está todo momento em serviço. Ele não tem um horário. Como foi o caso do policial Valmir aqui de Fazenda Rio Grande, onde que ele observava, né, que teria uma situação atípica, né, que o padre aqui da Fazenda Rio Grande, o Vitalino, ele chegou a informações que o padre abusava de criança. Ele, percebendo a situação, apesar que ele trabalhava em Curitiba, ele morador aqui de Fazenda Rio Grande, ele deu voz de prisão para o padre em flagrante nessa situação. Daí ele comunicou os órgãos, né, que veio todo mundo, né, e deu continuidade à ocorrência. Só que uma das coisas que eu me preocupo, coronel, é com essa questão do Valmir, que ele teve que ficar respondendo, né, respondendo vários processos, inclusive eu e meus companheiros somos testemunha, né, ao lado para tentar ajudar o policial Valmir, senão ele tem que sair ainda como vítima. E outra situação foi o policial Fabrício, aqui da Fazenda Rio Grande. Ele tinha uma situação em Mandirituba, onde uma dupla aterrorizava os comerciantes de Mandirituba. Eles saíram em diligência e verificaram os bandidos, né, que tinham acabado de fazer um furto,
E o policial, com um único tiro, matou os dois policiais, os dois bandidos. Ele quase que foi condenado, porque por crime, né? Isso não desmotiva um pouquinho os policiais? Sim. Quando ocorre uma situação e você intervir e está amparado pela lei, né? Quando tem as atenuantes, tem as agravantes, né? Da ação da polícia. Mas quando você está amparado pela lei e ocorre esse problema, às vezes, muitas vezes, por um político, né? Que às vezes aquele que leva um tiro, ele tem uma influência com algum político, com alguém forte, ou até através desses organismos de defesa, né, direitos humanos, por um acaso, o policial, então, ele acaba sendo... O processo tem que ocorrer normalmente, né? Como aconteceu um crime, seja em defesa ou não, o processo ele vai correr normalmente. O que não pode é você taxar o policial como bandido, você inverter os valores, né? Tem que ser feita uma investigação séria, firme, forte, para que possa provar que o policial estava realmente defendendo, né, a vida, né, ou então o patrimônio. Aí que eu falo, uma necessidade de uma defensoria para os policiais, para que possam realmente... Porque quando um policial ele faz parte de uma situação dessa, geralmente eles vão ver todos os contras, né? Os contras. Hoje é uma inversão de valores, né? Hoje a desmotivação é tal, porque você prende um bandido, né? Você tem que tomar todo o cuidado, você não pode chamar o bandido nem de feio. Se você chama de feio, você vai responder. Você tem que nem o Fauro fala, nós não podemos chegar numa comunidade, né? E onde está ali em pé no tráfico e chegar com um buquê de flores. Não é mesmo? Você tem que chegar com a força necessária. É claro que aqui não defende a força desnecessária. Você deve fazer uso da força conforme a ocasião, né? Precisa. Agora, você também não pode chegar, né, e dizer, não, eu vou respeitar o bandido. A situação é que você tem que fazer uso da força, do armamento, tá, né? E é preciso que esses organismos que estão responsáveis, o Poder Judiciário, ele possa entender que ser policial não é fácil, é uma situação de segundos. Ou é a tua vida ou é do bandido, você tem que tomar uma decisão, ou então do inocente que está ali. E você tem que tomar uma decisão. E qual é a decisão? Muitas vezes é o uso da arma, né? Então eu fico até meio chateado com essas situações que você falou do soldado, mas infelizmente ocorre, e ocorre muito, né? Como também ocorre o uso exagerado da força. E aí nós temos também saber coibir esses exageros, né? Mas a questão do Valmir que você falou, e vamos botar a questão da intervenção do policial, mesmo em serviço. Contínuo, né? Mesmo em serviço não, você está ligado. Nós temos um pensamento na polícia, que sempre nós usamos, que diz bem assim, você pode até sair da polícia, mas a polícia não sai dentro de você. O policial está com o seu dever incrustado no coração, faz parte, né? E então, se você vê uma corrida, você não sossega. Quantos policiais que estão de folga, andando por aí, né? Tá? E de repente são abordados, né? Por um mal informado lá, que vai assaltar e eles acabam matando. Ou então o policial vê alguém numa situação de risco e ele acaba atirando, né? E tirando o marginal daquela área, às vezes até levando a óbito, né? Mas isso é o que é? É a abnegação pelo dever. Você tem aquela coisa entre você que você tem que intervir, né? Isso eu chamo... Eu vou dar um nome diferente. Isso eu chamo amor à sua profissão. Perfeito. Bom, deixa eu mandar um abraço aqui a Joelma Mendes Oliveira. Programa Pedro Bala cada vez mais abençoado. Café com Bala aqui, viu, Coronel? Um homem voltado para as coisas de Deus. Coronel, o senhor morou bastante tempo aqui no acho que é bairro Pinheirinho, não? Aqui é próximo do Pinheirinho, não? Não, eu não morei aqui. Eu tinha uma residência aqui na Fazenda Rio Grande. Ah, na Fazenda Rio Grande? Na década de 90. Quando era só mato? Só mato. Ali era no Jardim, se não me engano, Dona Rosa. Dona Rosa, conhece ali? A Dona Rosa, lá pro lado do bairro Eucaliptus. Isso, a gente chama do lado velho. É Eucaliptus, não, lá é Iguaçu. O lado velho da cidade, isso, né? Mesmo, aquele lado lá agora parece que ficou meio histórico, né? E esse lado que se envolveu pra caramba, né? Mas então eu criei um carinho pela fazenda, que fiquei 10 anos com esse terreno aqui, eu estava sempre ali em contato com a comunidade, né? Mas não cheguei a residir aqui, né? Depois, por exemplo, tudo que eu tinha minha casa lá em Curitiba e ficava muito distante, eu vim para cá. Gostava da cidade, porque aquele tempo realmente tinha assim o ar de uma cidade do interior, né? Hoje, fazenda, por favor. Pedro, você me dá uma informação.
Qual que é a população, mais ou menos, da Fazenda Rio Grande? 150 mil habitantes. 150 mil, né? Porque no IBGE sempre dá diferença. Né? Hoje nós temos 110 mil habitantes pelo IBGE, mas as carteirinhas ali do SUS, né, que eles sempre fazem aqueles trabalhos para colocar lá atrás da porta, tem mais de 150 mil habitantes. Então, você veja que naquela época acho que não passava de 30 mil habitantes, não passava, né? Mandirituba, né? Que aqui a nossa mãe era Mandirituba. E até eu quero abrir uma deixa aqui, que nós temos discutido realmente com o pessoal de Mandirituba ali, e com o pessoal da Fazenda, até quero mandar um abraço ali pro Frei Laírton, né? Estive lá esse tempo visitando o Frei Laírton, fomos até lá na chácara do Instituto, lá do Instituto Viver Bem, né? Sim. Visitamos lá o pessoal dependente lá e ficamos... É um trabalho que eles fazem magnífico. Passando uma tarde lá com o Frei, tomamos um cafezão com eles, né, e podemos levar uma palavra de fé, de coragem, né, de motivação para aqueles meninos lá. Então, realmente, a Fazenda, ela cresceu, como também o Mandirituba cresceu muito, né? Não a ponto de acompanhar a Fazenda. Mas o que nós discutimos é essa questão... As duas cidades, elas têm o seu diferencial, né? O Mandirituba mais o agrícola, né? Que tem uma extensão rural muito grande, muitas né? chácaras, né? E a Fazenda Rio Grande, que aí é o problema, né, Coronel? Porque veio gente de todos os cantos do Paraná. Até tempos atrás, ali por o ano 2000, a gente tinha uma tristeza muito grande, né? Porque a nossa cidade era mais destaque na tribuna do Paraná, questão de violência. Mas é que acontecia um roubo lá em algum lugar, o pessoal corria para cá, né? Então diferenciou muito. Veio gente de todos os cantos do Paraná e do Brasil aqui para a Fazenda Rio Grande. Não sei se o senhor lembra, na década de 80, 90, tinha aquela propaganda de Curitiba Cidade Sorriso, capital modelo, né? Todo mundo vinha para Curitiba. Daí vai aonde, né? Aí Fazenda Rio Grande, onde que inchou dessa forma. Com esse crescimento demográfico de Curitiba aí, você vê que inchou demais a capital, né? Antigamente, você lembra, tinha aqueles terrenos que você comprava, era 14 por 15, 14 por 30. 12 por 30, isso mesmo. Hoje nós temos um terreno lá de 6 por 10, né? Que vira cortiço. E sem contar os terrenos de posse, né? As propriedades. Isso mesmo. Então, Curitiba ela ficou realmente lotada, né? E o que aconteceu? Então, o povo foi emergindo ali, evoluindo ali para as regiões da região metropolitana. Isso mesmo. Pinhais, Piraquara. Própria Fazenda Rio Grande, Pedro, não tem mais terrenos aqui próximo ao centro, não tem mais. E aqui o terreno aqui em Fazenda Rio Grande às vezes é mais caro do que em Curitiba. Exatamente. Então, você veja bem, tudo isso aí vai acontecer, ele vai desembocar nos problemas sociais. Segurança, saúde, infraestrutura, não é mesmo? Então, você veja bem, no problema de segurança, a Fazenda hoje, por exemplo, ela não tem um local apropriado para os policiais. Não tem. Não tem. A polícia militar, a polícia civil, até foi inaugurada a delegacia cidadã, que o governador Beto Richa inaugurou, e eu até questionei, né? Esse local terá preso? Não, aqui não terá preso. Já tem mais 60 presos ali. Aí, aqui bem próximo de onde a gente está aqui, tem um terreno aqui que era para ser a sede da companhia da Polícia Militar, mas não sei o que aconteceu, eles estão num local improvisado e que realmente os nossos políticos têm que olhar com muito carinho para essa questão. Queria perguntar uma coisa para o senhor da seguinte forma: abraçar aqui os nossos amigos, a Joelma, né, a Floriza, que é lá de Campo Tenente está nos acompanhando, meu amigo Osmar Correia, que eu fiquei devendo uma satisfação aqui, localizei o celular ontem, debaixo do banco do meu carro, até para poder responder as mensagens. O maestro Evaldo Ribeiro, que está nos acompanhando, a nossa fanfarra maravilhosa, né, maestro? Um abraço para você, para todos os nossos meninos aí da fanfarra. Daqui a pouco a gente tem uma matéria onde que a fanfarra aparece de fundo aqui na nossa matéria daqui a pouquinho, viu, maestro? Como surgiu, e eu queria saber como que anda as duas coisas. O senhor, o homem da segurança, que de repente tem que trocar tiro com bandidos, peço a Deus que isso nunca aconteça, né? Mas Deus na vida do senhor, a Bíblia, levar a palavra de Deus para muitas pessoas, como que foi essa relação aí, essa intimidade do senhor com Deus? Pedro, eu venho de uma família evangélica, né? Há tempos. Minha mãe era evangélica, meu pai não era, mas minha mãe era, e desde pequenino, né? Ela nos levava para a igreja, acompanhava, e nós crescemos nesse caminho. Evidentemente que você se torna adolescente, jovem, você acaba desviando um pouquinho face ao teu envolvimento com a sociedade, né? Eu fiquei um tempo afastado, e lá pelos idos dos anos 90, no início dos 90, né?
a gente resolveu ser mais assíduo na igreja, né? E começamos então a frequentar a igreja com mais intensidade, nos envolvendo com os trabalhos, né? E ali nós fomos crescendo dentro, né? Nós fomos consagrados a diácono, depois presbítero, até chegar ao pastor, né? E a gente começou a viver realmente uma vida de consagração a Deus, né? E quando você adentra esse reino espiritual, você vai ver que Deus Jesus deixou 2 mandamentos, né, principais para nós. E um que diz que amar a Deus sobre todas as coisas, com toda a tua força, com todo o teu coração, o primeiro. E o segundo, amar ao próximo como a ti mesmo. Né? Você cumpriu esses 2 mandamentos, você cumpriu os demais. Né? Então eu vejo que nós temos uma responsabilidade como ser humano, com o amor. Entende? Então eu abandonei esse trabalho aqui, 4 paredes, igreja, porque eu considero que os templos são mais para adoração ao Senhor, para levar, né, para nós receber um alimento espiritual, para se viver. Mas o grande trabalho, o grande desafio está lá na rua, está junto ao povo. E a gente vê aí nesse contexto aí o sofrimento que passam nossos missionários, né, que estão nesses países carentes, né, que estão nas favelas. E nós fazemos uma pergunta: e eu? Qual que é o meu dever? Qual que é a minha função? Qual é a missão que Deus para nós? Qual a missão que ela deu para o Pedro Repórter? Né? Que deu para o nosso pessoal, nos ouvintes, os amigos, o meu? A minha missão, eu sei qual que é realmente trabalhar para a população. Eu sempre falei, me aperfeiçoei assim na questão de você ser, não chefe, na própria polícia, mas você ser um líder. Um líder. Porque o chefe, ele manda, você obedece e pronto. Mas o líder não. Ele congrega o pessoal, ele tem que ter um carisma especial para congregar as pessoas, para trazer junto a si. Ele tem que ser um líder democrático, ele delega missões e cobra resultados. Você veja bem, na PM, 33 anos eu trabalhei na PM, eu nunca fiz comunicação de um policial. É possível isso? E eu aprendi a comandar desde meus 20 anos, porque aos 21 anos eu já era terceiro sargento, e eu já tinha um pequeno grupo à minha responsabilidade. Né? Mas eu sempre usei dessa democracia, usei dessa conversa com o policial. Se o policial tinha um problema, eu tenho primeiro ser psicólogo. Eu tenho que entrar no problema do policial e ver o que está acontecendo com aquele cara. De repente ele é um policial bom, ele é uma pessoa ótima e cai em uma situação. Mas o que houve? Veja bem que não estou falando em corrupção. Isso deixa eu fora porque eu não sou amigo nem um pouquinho de corrupção. Tá? Para mim, corrupto, o lugar dele é cadeia. É bandido que está 2 vezes, né? Exatamente. Utilizando uma farda, né? Mas eu estou falando da valorização do ser humano. Do ser humano. Às vezes você ganha uma pessoa. Eu lembro de um fato, eu estava trabalhando, eu sempre conto esse fato. Eu estava no setor da PM lá e tinha um rapaz, um soldado, ele era estafeta, ele sempre levava o documento para lá, eu via ele todo dia. Né? Eu era capitão naquela época. E ele chegou um dia estranho, cabisbaixo, assim, só me perguntou, fez a continência dele, e eu já percebi de fato que ele não estava bem. E eu falei, rapaz, o que está acontecendo contigo aí? Não, tranquilo. Eu falei, não, senta aí, vamos conversar, senta um pouquinho. Pode abrir o jogo aí. Rapaz, ele olhou para mim e começou a chorar. Soldado chorou na frente do capitão, mas derramou lágrimas, rapaz, sabe? Deixei ele chorar bastante, né? Depois que ele falou, que ele passou aquele momento de emoção ali, eu falei, agora tu pode falar. E ele falou bem assim, capitão, eu casei com a mulher que Deus preparou para mim. Uma mulher que eu amei ela desde a adolescência. Passamos 30 anos juntos, né? Sem uma briga. Amor. Ela faleceu. E eu não estou sabendo lidar com essa situação. Eu não vou suportar, eu não vou aguentar. E chorou outra vez, né? Chorou. Aí depois que ele parou, eu trouxe uma palavra de conforto. Falei, rapaz, você tem que agradecer a Deus por esse momento maravilhoso. Sua esposa está num lugar bom, foi falando. E quando terminamos a conversa, ele saiu já com um sorriso, mais confortável. Então, muitas vezes as pessoas precisam de carinho. A sociedade precisa disso. Antes de falar em segurança, nós temos que olhar qual o caminho da sociedade que nós podemos mudar, qual a tua parte, o que você pode fazer, o que eu posso fazer. Se você não tiver interesse pelas pessoas, você não vai ser um bom político, você não vai ser um bom repórter, você não vai ser um bom empresário. Você tem que ter interesse nas pessoas, porque a pessoa ela é a coisa mais importante para Deus. Entende? E essa é uma missão nossa. Então eu entrei nesse meio espiritual e nós trabalhamos. Você veja bem, nós estamos à noite lá na rua com o pessoal de rua. Porque um coronel não pega bem, não importa, importa que nós estamos fazendo, além do amor, uma prevenção. Um prato de comida que aquela pessoa recebe,
talvez um delito a menos que ele vai cometer na frente. Entendeu? É uma vida que você está sendo alimentada, que tem direito, no mínimo, alimentação. Estamos nas favelas entregando. Hoje não se pode falar favela, né? Comunidades, né? Mas eu estou falando esse termo só para exemplificar. Né? Estamos lá entregando cestas básicas, entregando verduras, dando um tratamento especial. Agora estamos com um projeto muito grande para. Eu sou também presidente de uma outra associação, né? Eu queria. Aquilo ali, Coronel? A CMCB. Exatamente, a Associação Cristã Missionária e Cultural Brasileira. Que existe Vai aparecer nas fotos, eu gostaria que você falasse, eu ficasse à vontade. Aqui nós estamos na comunidade ali do Meia Lua, ali, lá entre o Boqueirão e o Uberaba, lá, na comunidade carente, estamos entregando cestas. É um serviço da nossa associação, entregar cestas para as pessoas, né? Aqui nós estamos em Saquarema, no Pinheirinho, onde eu sou vice-presidente da associação, e estamos lá também entregando alimentação para a população, né? Aqui eu olhei pegar a mão na massa, estamos lá fazendo modificação na associação, estamos reparando e tem que pegar a mão na massa. Você quer dar exemplo? Se você quer cobrar, dê exemplo. Né? Estamos ali. Eu não sou pedreiro, mas eu dou minhas pinceladas. Aqui estamos preparando o alimento para a noite, né? Para levar para a comunidade carente. Vamos lá, pegar a mão na massa. Eu e minha equipe, trabalhando ali na associação. Aqui é o acampamento, né? Estamos com o pessoal ali fazendo parte. É o Papai Noel lá de Santa aqui. Isabel do Oeste, produção? Ou aquela outra foto ali, volta lá pra gente. Lá no acampamento. Não é não. É o Rudinick, aquele é o Rudinick. É que nós temos um na Associação dos Jornais do Interior do Paraná, que é mais ou menos parecido com ele. Aqui eu era segundo sargento, né? Foi no dia da formatura no CAS, né? Com meus 2 meninos. Hoje os 2 são capitães. Qual bairro que é esse daí? Esse era no Guatupê, São José dos Pinhais. Hoje os 2 são capitães, né? Aqui está a Brasília que nós falamos, ó. Aqui é em Cascavel, 6º Batalhão, eu com minha equipe. Aquele que está ali, ó, o penúltimo, do lado direito ali, esse menino também, ele estava com um problema, um dia ele chegou embriagado no serviço. E qual que era a função do policial, de mim como superior? Era meter a caneta dele, abrir o processo. Mas aquele policial nunca me deu um problema. Nunca. O senhor enxergava ali que ele tinha uma alma que precisava de uma palavra? Eu conversei com ele. E eu fiquei sabendo, porque ali naquela foto, ele e o irmão dele, os 2 trabalhando comigo. E o irmão dele falou para mim, sargento, que ele era sargento, ele está com um problema terrível na família que o senhor não imagina. Por isso ele veio embriagado de manhã, 7 horas da manhã, embriagado, ele nunca ocorreu. Era um ótimo policial. Isso era para o senhor dar voz de prisão para ele? Ele chegar embriagado na companhia? Era obrigação. Era obrigação, não. Mas eu fui conversar com ele, preferi conversar. Chamei, ele chorou, ele contou os problemas, problema seríssimo, gravíssimo, que acho que está eu e ele sucumbir. Eu falei assim, então você pega, faz o seguinte, eu estava com um bom efetivo no modo, né? Falei, você vai para casa, descanse, repense nas suas atitudes, veja, um problema tem solução, só não tem solução para a morte. Agora, eu estou tendo uma chance, mas por favor, não repita. Não repita, que daí é complicado, né? E aquele policial passou aquela fase, aquele dia, e continuou, né, com o seu excelente trabalho prestado. Naquele momento, o senhor enxergou uma alma que precisava de um conforto, de uma palavra. Se de repente desse uma voz de prisão para ele, poderia inclusive ser expulso da PM, a vida dele poderia seguir por um caminho do mal. E ali o senhor ganhou uma alma. Com certeza, porque naquela época, por exemplo, o viciado em dependência química, em alcoolismo, ele não era considerado um doente como é hoje. Ele era considerado um desvio de conduta, né? E com certeza era uma situação grave, né? Que o próprio regulamento diz que tem que ser punido, não é mesmo? Mas eu preferi trabalhar o ser humano e ganhei um policial. Porque o policial, ele é um ser humano como qualquer um outro, né? Com uma farda em cima do seu corpo. Mas ele tem sentimentos, ele tem dores, tem necessidades como qualquer um outro, né? E você pode ganhar. Nós ganhamos muitos policiais, sabe? Eu tinha até um apelido na época, lá onde eu trabalhava, me chamavam o pai dos praças, né? Porque a gente ajudava nos processos, a gente era tratado muito bem, né? Então eu sempre tive um bom relacionamento entre oficiais, praça, né? Durante o tempo que fui praça, sempre um bom relacionamento, preservando, né? Além de tudo, a moral e a ética, mas também valorizando muito o ser humano. E também no oficialato, sempre priorizando essa questão, né? Coronel, põe essa foto aí para mim, por gentileza. Tinha ali, tá aparecendo uma Brasília. Sim. Mas nós tínhamos as Caravan, que era, na verdade, quando ela ficou amarela e marrom e cinza, acho que antigamente era só cinza, né? Cinza. Como que a população, até tinha o Fusquinha, né? Respeitava aquela veraneio.
não é diferente as coisas. Hoje, quando você observa um carro de segurança, é algo totalmente normal, mas antigamente era muito mais respeitado. O senhor não concorda comigo nessa questão? Veja bem, nós tínhamos ali a Fusquinha, a Brasília, a Carbon, o Opala, né? E essa viatura que você falou, ela era usada muito no transporte do comando, por exemplo, e as companhias de choque, eu trabalhei no choque, né? Então ele chegava e disse, mas por quê? Mas não tem nada a ver com viatura. Não tem nada a ver com viatura, não tem nada a ver com farda, tem a ver com o momento. Naquele momento o policial tinha mais liberdade para trabalhar, né? Você não tinha tantos organismos te cobrando você não tinha uma imprensa tão, assim, digamos assim, cruel. A questão de direitos humanos, né? Que os direitos humanos é uma inversão de valores muito grande. Eu nunca vi um direitos humanos, com todo respeito, nunca vi um direitos humanos ir na casa, por exemplo, lá do meu amigo lá que está lá no céu, minha mãezinha morreu, está lá também lá, o tenente Alexander. Eu não vi ninguém atrás da família dele para prestar um atendimento para ele. E hoje, qualquer coisinha que o policial faz, ele tem que responder por isso, por aquilo. E o que eu observo de policiais militares com depressão, por alguma coisa nesse sentido, é muito grande, porque às vezes o policial militar ele quer cumprir o seu dever, mas ele é impedido de cumprir o seu dever, porque tem problema ali, tem problema aqui. Ele sabe de uma boca de fumo se ele vai prender um bandido sem todas as autorizações, sem todos ali as questões legais ali. Não pode. E mesmo ele sabendo ali que tem traficante cometendo crime, ele não pode prender se não tiver autorizações. Você citou o nome do Alexander. O Alexander ele é contemporâneo da academia do meu filho, né? Frequentaram a mesma turma na Academia do Guatupê, se formaram oficiais junto, né? Era grande amigão do meu filho. Até tem uma foto rodando na internet, ali que meu filho está carregando o caixão dele, porque eram amigos, né? Realmente foi uma perda considerável para a polícia, né? Mas o policial, ele tem que, acima de tudo também, tirando essas coisas, ele está sujeito ao ordenamento jurídico como qualquer cidadão, né? Então ele tem que realmente, falando assim, vulgarmente, dançar conforme a música, né? Mas o que ocorre hoje é que parece que é uma defesa muito grande de bandido. Isso mesmo. É uma defesa muito... Olha, você fala em direitos humanos, eu também nunca vi direitos humanos, por exemplo, não tirando os policiais fora, mas atender aquele cidadão que morre. Ninguém vai visitar lá, ninguém vai trazer um psicólogo, mas o bandido, ele aparece em defesa de tudo que é lado. Vira herói. Nós estamos vendo agora esse caso na internet, aí, alguns casos aí. Essa mídia hoje, ela se tornou maldosa. Qualquer situação que dê ibope para você, né, as pessoas pouco pensam no ser humano, quem está do outro lado. E o policial, então, hoje está com a mão amarradas pelas leis. O que tem que modificar são as leis. Essas leis que facilitam o bandido, as ações do bandido, que defendem o bandido, mas que para o policial é prejudicial. Eu vejo essa questão aí de você prender o bandido, ele vai lá para a audiência de custódia, e daqui a pouco ele sai da rua rindo, na cara do... Que motivação que o policial tem para prender? Ele sabe que vai ser solto, né? As delegacias, as penitenciárias, quanta mordomia para bandido. Quanta mordomia. É visita íntima, é salário lá, para a família, um outro salário, né? É induto, é saidinha para lá, saidinha para cá. Rapaz, preso tem que continuar preso. Tem que pagar o crime que ele fez. E não obedece, porque é fácil. Lá dentro das penitenciárias estão lá os traficantes lá comandando o crime organizado aqui fora. Então, o que tem que ser modificado são as leis. As leis têm que ser modificadas. Está muito fácil para bandido. Hoje o cara mata, ele sabe que outro dia ele está solto. Isso mesmo. Ele rouba, porque é um celularzinho que eu roubo. Não tem. Você roubou uma flor, uma planta, é o mesmo crime do que você roubar, assaltar um banco. É crime. Está ali na justiça. A lei tem que ser modificada. Tem que ser mais agressivo, tem que ser mais rude para quem comete crime. Porque hoje a inversão de valores, o cidadão está preso na sua casa, o cidadão está sofrendo e o bandido está aí. Nós temos que nos esconder do bandido hoje. Você não pode mais entrar no teu carro, abrir o vidro e ficar escutando uma música, porque você vai ser assaltado. Bom, deixa eu só fazer o seguinte, dar uma interrompida aqui,
E, na sequência, eu queria perguntar para o senhor é pré-candidato a deputado estadual. Eu quero saber as suas bandeiras, né? Se tem algumas propostas aí, principalmente na área de segurança. Tem duas situações aqui que pintou. Uma é que parece que uma ministra fala que a Guarda Municipal não é órgão de segurança pública. Eu queria saber a opinião do senhor sobre isso aqui daqui a pouquinho. É que Coronel, se a gente fosse tudo perfeitinho, tudo redondinho, nós não seria o jornal Repórter, né? Seria ali a Rede Globo. Não seria autêntico, né? Deixa eu fazer da seguinte forma aqui, ó. Colocar essa imagem, eu quero perguntar a opinião do coronel sobre essa situação. Eu já vi, ninguém me contou, eu já vi guarda municipal sendo preso por delegados, porque o guarda municipal, ele fez a sua função, talvez não seja a função dele, né, na época, de prender bandidos. E o delegado falava o seguinte, ó, a sua função não é prender. Você pode até dar voz de prisão, como qualquer um cidadão comum pode fazer, mas quem tem que transportar e trazer aqui para a delegacia é a polícia militar. Ali, eu não sei qual que é o nome da ministra, ali, ó, guarda não é órgão de segurança pública. Ministra Laurita Vaz, da 6ª do STJ, defere liminar em habeas corpus, aí reforçando que a Guarda Municipal não é agente de segurança pública e não pode realizar abordagem com base em fundamento suspeita, fundada-se suspeita. Mandirituba, a Guarda Municipal é a polícia de Mandirituba. Troca tiros com bandidos, de assaltante de banco, realiza, às vezes até investigação, não sei se seria essa a função, e acaba prendendo muitos bandidos, tirando de circulação em Mandirituba. Qual que é a opinião do senhor sobre essa situação? Evidentemente, eu respeito, lógico, a opinião da ministra, né? Ela tem suas prerrogativas, decisões, mas devemos lembrar que quando foi constituída a Guarda Municipal, ela foi com uma atribuição específica que era zelar e cuidar do patrimônio. Do patrimônio público. Né? Mas, com o passar do tempo, ela foi adquirindo uma função de polícia mesmo. Né? Você veja bem, nós temos várias guardas aí que são exemplo. Até você falou, às vezes, onde não tem efetivo policial militar nem civil, ela faz o serviço policial militar, que é a preservação da ordem pública através do policiamento fardado, ostensivo. Eles fazem, né? Se é legal ou não vamos discutir isso. Mas o importante é que eles fazem. Como citamos o artigo 144, fala que é dever da polícia, mas responsabilidade de todo cidadão. O guarda, ele é um cidadão. Nós vamos ver lá, por exemplo, São João dos Pinhais, que tem uma guarda muito forte. E lá em Curitiba, até armamento pesado, viaturas, né, operacionais mesmo, e são uma força tremenda para a polícia. Ele é um segmento, um braço da polícia. Então, de repente, falar que não é um órgão policial, né, constituído por lei, assim, com atribuição, é meio complicado, né? Eu não vou entrar no mérito da discussão da lei, né, se é ou não é, mas nós policiais consideramos uma força considerável de auxílio à polícia. Agora, a questão de processo, eu devo discordar um pouquinho de você, que já é uma atribuição da Polícia Judiciária, né? Sim. E cabe à Polícia Civil, ao delegado, né? Porque nem a militar tem que estar investigando, né? Aliás, ali com a P2 faz um trabalho fantástico. É um trabalho de inteligência, né? De prevenção, de se adiantar o crime, né? Mas não é uma função realmente legal de investigação. Isso cabe à Polícia Civil, né? Nós temos nossa organização de inteligência, a PM2, temos nos batalhões, as P2, né? E são de inteligência. Muitas vezes para atuar não só na área civil, mas também na área militar de investigação, né? Mas para fazer o nosso processo dentro da prerrogativa de investigação, inerente ao policial. Pode fazer processo aí, né? Investigar, né? Porque é um órgão interno, né? Agora, a questão civil já é a Polícia Judiciária, ou seja, a Polícia Civil encarregada da investigação e dos processos legais. Mas quando o senhor observa, né, tá num flagrante, ou de repente estão cometendo um assalto, tem que agir. Tem que agir. É obrigação. Perfeito. Coronel, por que o senhor coloca o seu nome à disposição da população para uma vaga à Assembleia Legislativa?
A classe, ela está carente de representantes lá? Gostaria que o senhor falasse um pouquinho. E se, por acaso, né, eu acredito que o senhor deva ser eleito, né, pelo trabalho que o senhor faz, o senhor chegando lá na Assembleia, quais são as suas principais bandeiras que o senhor irá defender? Eu vou regredir um pouquinho ao tempo, né, para que nós possamos entender. A política, ela vem no meu sangue já há muito tempo. Eu, aos 16 anos, eu já era militante, né? A minha mãe trabalhava com políticos também, eu também estava com a minha mãe entregando folhetinho na rua. Então, essa coisa está no sangue. Mas adormeceu por um bom tempo. Em 1900 quase 1990, por aí, nós conseguimos eleger um deputado na polícia, Coronel Raul Vitor Lopes, né? Foi muito bem votado. E depois ele não conseguiu a reeleição, e por um bom tempo nós ficamos sem representantes na corporação, mas não sem candidatos. Porém, naquela época havia assim, uma repressão política no quartel. Era proibido, né? Depois daquele evento do coronel, que foi eleito, houve uma proibição de fazer política no quartel. Nós tínhamos nosso político. E entre esses dois, eu vou citar dois nomes, que era o subtenente Alcides, né? Que ele anunciava a campanha dele lá na rua, tinha uma banquinha no fim do quartel, chamando a banquinha do Jorge, ele distribuindo seus folhetinhos ali, enrustido, e lá dentro do quartel, de vez em quando aparecia o soldado Castanha, abraço pro Castanha, meu amigão, que ele pegava uma folha de papel sulfite, assim, colocava o númerozinho dele, vários númerozinhos, uns 100 números ali, ó, com o número de campanha dele, né, e recortava, fazia um papelzinho bem pequenininho, e chegava assim e falava assim, pô, pega aí, vota em mim. Eu era capitão. O Castanho nunca chegou a passar de 900 votos por aí, né? Mas ele tinha um ideal. Eu fiquei pensando, mas que coragem que tem esse soldado, né? Enfrentando toda essa repressão, toda essa coisa. E eu, um capitão aqui, né? Que gosto de política, então, né? Não faço nada. Eu falei, eu vou sair candidato. E não podia entrar no quartel com santinho, distribuir santinhos, um carro sem adesivos, né? Nada. E eu quebrei o paradigma, sabe? Eu falei, bom, é tudo ou nada. E nós fazíamos boletins, fazíamos projetos, né? Ali de campanha, proposições de projetos, né? Fazíamos adesivo por carro, entrava por cartão enfeitado. E eu estava, assim, com um candidato ao governo que era muito forte na época, né? O pessoal, assim, criou um respeito por nós, né? E nós quebramos aquele paradigma de não podia fazer política em quartel, né? Fomos para a eleição. Eu não fui eleito, porque não havia uma consciência política na corporação ainda, mas eu fui o segundo mais votado. O primeiro foi um soldado, que já era velho na política, lá em Cascavel, eu vou preservar o nome dele aqui, né? Mas ele foi o mais bem votado, e eu fui o segundo. E a partir daquele momento, houve uma abertura política na corporação. Eu deixei de concorrer há alguns anos por problemas particulares, né? Até problemas profissional, mas começou a surgir os políticos lá. Vou citar aqui o nome, por exemplo, da Tânia Guerreiro, que é a nossa representante hoje na Câmara Municipal, o soldado Ale, o sargento Aleixo, né? Sempre bem votado. Depois surgiu o Faur, saiu o Fruit, o Coronel Lee, o Adriano José, que são hoje nossos representantes lá. Hoje nós temos, né, 3 candidatos, 3 políticos eleitos lá na Assembleia Legislativa, e temos um federal. Isso foi uma questão de muito orgulho para a corporação nossa. E o pensamento é esse: quanto mais militares estiverem eleitos, melhor, para que possamos ter uma base forte lá, que lute pela segurança pública. Claro, o deputado, a missão dele não é somente segurança pública, ele é oferecer saúde, educação, né? A sua colaboração nesses setores. Mas, no nosso caso, a segurança, ela é a principal plataforma de trabalho. Então, nós voltamos à política. Eu fui por 10 anos filiado, registrado, porque na época o militar não pode filiar, ele é registrado, né? Mas eu permaneci 10 anos no PDT, né? Quando houve aquela quedinha do PT, do PDT pelo PT, uma quase união, aí eu preferi sair do partido porque não condizia com a minha consciência militar, né? Com a minha formação militar. Então eu saí e fui para o PRTB, o General Mourão, porque porque eu sou da direita. Eu sou da direita, extremamente direita, tá? E naquela questão ali do nosso presidente, ele estava no PSL, e aí ele saiu do PSL e ficou sem partido. E a minha intenção era entrar o PSL. Quando o presidente saiu, eu falei, não, vou esperar.
Então ficou na espera de montar uma aliança, que não foi homologada, a questão da licença deles, e eu, presidente sem partido, eu falei, então eu vou para um outro partido de direita. Entrei no PRTB do Mourão. E permaneci ali, fui candidato numa eleição lá a vereador pelo PRTB, e também não obtivemos sucesso por uma série de problemas que aconteceu, né? E quando então o presidente vai para o PL, eu falei, opa, agora deu certo. Então hoje eu pertenço ao PL, né? Estou filiado ao PL, nosso presidente, e aonde ele for nós estamos atrás, porque eu sou da direita, né? Agora uma questão, você perguntou por que eu quero ser político? Porque está no sangue. Aí a questão salarial não é questão salarial. Porque hoje nós temos um trabalho muito forte junto à sociedade, com as nossas ações, trabalhando em prol das pessoas, e chega ao final do mês, por exemplo, Pedro, você tem que colocar a mão no bolso. Isso mesmo. É 1, 2, 3 mil reais que você tira do bolso e você emprega ali, sabe? Então não é questão salário. Se eu poderia muito bem estar viajando, estar passeando, estar curtindo a vida com os 62 anos, ou vou procurar chifre em cabeça de cavalo, né? Você sabe que não é fácil. Mas essa necessidade dentro de mim, interno, de ser um político, de poder colaborar com a população, e pode escrever. Hoje somos pré-candidatos, mas tudo que eu prometo eu faço. O meu lema sempre foi, não prometer o que você não pode fazer. Não faça promessas evasivas que você não vai ser capaz de cumprir. Na eleição, aparecem candidatos de tudo que é lado, oferecendo segurança, nunca participou de uma reunião em partido, nunca esteve envolvido com a sociedade, não sabe nem o que é segurança. Segurança não é eu faço um curso de especialização, daqui a pouco eu sou especialista em segurança. Não é, você tem que viver, você tem que ter experiência na área, saber onde precisa ser investido. E eu penso nisso. A chegar uma assembleia futuramente, né, mantemos firme nossa pré-candidatura e trabalhando em conjunto com a comunidade, envolver a comunidade. Eu achava muito fantástico o trabalho do nosso já saudoso Recalcati, né, com essa visão que ele tinha de união entre poder público e sociedade civil, no quesito segurança pública, investia muito nos consegues, e esse é um desejo muito grande meu. Agora não vou fazer política se ele consegue. Você acha que eu vou chegar em consegue, no outro eu vou fazer política? Agora, claro, evidente que eles vão falar assim, mais um oportunista que está aparecendo na hora de campanha. Mas nós pretendemos, já entrando nos projetos, né, nas proposições de projeto, trabalhar com essa área de segurança pública através dos consegues, porque são o terceiro olho da polícia. Eles que sabem dos problemas, eles vão trazer o problema e lá na Assembleia vamos fazer um trabalho. Olha, eu não tenho vergonha, eu não tenho nenhum constrangimento em dizer que eu apoiaria qualquer projeto de oposição de direita, desde que ele venha trazer benefício, benesse à sociedade, né? Porque o deputado ele trabalha em dois segmentos. Um é um coletivo, ou seja, em prol da população em geral, saúde, segurança, etc. Tá? E trabalha também com segmentos dos professores, segmento dos policiais, segmento da saúde. Então você tem que ter essa proposição de projetos para todos os segmentos também. E nós pretendemos pegar os projetos na área de segurança pública, na área da saúde. Claro que eu vou ter que sentar, porque eu não sou médico, eu não entendo qual que é o problema Seria muito fácil eu chegar aqui na Câmara e falar assim, não, nós vamos trabalhar no problema de saúde. Mas quais são os problemas? Quais projetos já estão em andamento? Né? Quais as verbas que tem? Nós não temos essa informação. Nós vamos ter que sentar com o pessoal depois de eleitos, porque agora não adianta você ficar roncando papo, não é mesmo, Pedro? Porque você não conhece o problema. Sentar e dentro daquela necessidade elaborar projetos que venham de acordo com a necessidade. Porque é muito fácil o político chegar e fazer um projeto, mas não é um projeto da sociedade, ele está fazendo o projeto dele, para ganhar voto, para ser eleito, e nós temos que ouvir a população. Mesma coisa, segurança, nós temos que sentar com o comando geral nosso, nós temos que sentar com as entidades representativas de classes, né? E até mesmo aquelas que não estão constituídas legalmente, no caso do acampamento, mas eles sabem qual que é a problemática. Nós temos que sentar, forjar projetos e levar para ser defendido lá no poder. Claro que temos alguns projetos, por exemplo, já alguns pré-projetos, né? As proposições, já conversando com as lideranças de baixo, é o caso aqui da Fazenda, que já abraçamos já esse futuro projeto da construção de uma sede decente para os policiais, e quem sabe, se a área for grande, até a Polícia Civil junto ali, para trabalhar junto, a Guarda Municipal junto. É um projeto bem ambicioso, mas que pode acontecer e que nós vamos atrás.
atrás desse projeto. Já me comprometi com a liderança da cidade, né? Aliás, os representantes, né? De classes da cidade. Ali. Nós vamos olhar para o funcionalismo público, porque eu não vejo óbvio nenhum em você ser do centro ou você ser base do governo. Não há problema. Não há problema. Oposição, não. Oposição, eu não acho muito simpático, porque você nunca vai conseguir nada. A oposição, você vai bater no governo, você vai agradar muita gente, mas você não vai conseguir nada. Então, eu vejo, acho simpático ser centro ou ser base do governo. Mas você ser base do governo não quer dizer que você tem que dar bom dia para o governo todo dia. Amém para todo mundo. Não. Você tem que jogar limpo para o governo. Assim, eu vou apoiar os votos, vou apoiar os projetos seus naquilo que traga benesse para a população ou para o segmento de classes. Aquilo que vai trazer desgaste, que vai trazer prejuízo, né? Por exemplo, para policiais, para funcionário público, para professores, não, nessa história eu não estou. Essa, infelizmente, eu não posso votar. Você tem que jogar limpo. Jogar limpo. Você não vai abandonar o governo, mas você não vai dar bom dia, dar a bênção, né? Então, nós temos esse projeto, temos um projeto ali do Mandirituba, né? Eles estão solicitando muito que seja feita ali uma passarela, Exatamente, na BR-116, onde que morreu ali recentemente o ex-deputado, né? O Carlos Simões. Sim, eles estão pedindo ali, já colocaram na pauta, reivindicações, que tem mais policiamento, porque, e também o pedágio. Ali o pedágio, qual que é a razão de muitos investidores não investirem na cidade ali, no Dirituba? Uma, porque não tem segurança. Nenhum banco vai ali colocar um banco se não tiver segurança, não é mesmo? Outro fato é pedágio. Os trabalhadores, tanto os que vão como os que vêm ali, eles têm um prejuízo diariamente. Vamos verificar e vamos fazer um projeto nesse sentido. Se já houver um projeto nisso aí, vamos pedir para que ele seja estabelecido para essa área. Né? Então, nós temos vários projetinhos nesse sentido. Eu não posso aqui abrir agora o leque de projetos, né? Porque não é viável, que ninguém faz isso. Eu também não vou abrir aqui, porque você sabe como é que funciona, né? O senhor tem um Instagram, um Facebook para as pessoas que simpatizaram com a nossa entrevista aqui, seguir o senhor e até mesmo tirar mais esclarecimento lá? Sim, nós temos ali a nossa página, né? Só clicar lá, Otávio Budal Filho, né? Otávio Budal Filho, lá no Google, lá que você vai entrar nas minhas várias páginas, minha e também no Facebook, né? Perfeito. O Instagram, eu não estou muito ativo ainda, porque eu perdi meu Instagram. Eu perdi porque uma juíza da 178 lá me proibiu de fazer propaganda na eleição passada, né? Sob pena de multa, eu acabei perdendo minhas redes sociais, né? Então, hoje eu montei o meu perfil. O que você acha sobre essa situação? Porque eu conversei aqui recentemente com o Oswaldo Estáquio, jornalista que foi preso, voltou em uma cadeira de roda da prisão. Antigamente, eu não sei se isso... Para ter um processo, para alguém ser julgado, alguém teria que provocar a justiça, alguém teria que oferecer uma denúncia. Hoje nós estamos falando aqui, de repente eu posso sair preso daqui, sim, porque um ministro manda eu ser preso e eu calar a minha boca. Eu não me lembro do tempo da ditadura ter tanta censura do jeito que tem hoje, coronel. O que o senhor pensa desse momento? Exatamente. Nós vivemos no tempo da ditadura e a coisa era um pouquinho diferente, né? Mas hoje eles têm o poder na mão. Eles têm o poder na mão e usam. Você veja bem, essa questão aí que ocorreu nesses últimos anos no Brasil, aí, quantos presos, quantas coisas comprovadas. Eu não me lembro de presos políticos no tempo, tantos presos políticos no tempo da ditadura. E você veja bem, está todo mundo solto, essa bandidagem. Por quê? Porque é senso do juiz. Infelizmente, tem uma inversão de valores? Infelizmente, o juiz tem esse senso, né? Decidir aquilo que ele pensa, né? Mas há uma inversão de valores realmente, né? E você veja bem, eu tive um problema na eleição, que o partido me mandou a ficha de registro, de candidatura, e na ficha ali não tinha o espaço, ali não tinha para você colocar as suas redes sociais aí que você estava usando, né? E foi um lápis que eu vinha de uma cirurgia, eu passei muito, muito mal, né? E eu realmente não informei a minha rede social para o TRE, e uma pessoa de outro partido, um candidato de outro partido de esquerda, né, me denunciou. Me denunciou, então eu não pude. Então, prosseguir com minhas redes sociais, né? Fui ameaçado uma multa aí de R$ 2.500 por dia e não pude. Então eu montei... Manda quem pode, obedece quem tem juízo. Então, mas o que você falou é verdade, Pedro. Nunca se houve na ditadura
coisa tão terrível que está acontecendo isso, né? Nós temos que tomar cuidado, porque é o seguinte, o senhor falou agora há pouco, né? É delicado vir a público e falar, olha, eu sou de direita, eu sou de esquerda, porque Exatamente. hoje somos taxados. Exatamente. O senhor abre tranquilamente, não, eu defendo os valores da família, porque eu vou colocar da seguinte forma, vou colocar eu no ar aqui, produção, eu vou colocar da seguinte forma, direita, muito embora essa questão aí há 5 anos atrás, 6 anos atrás, ninguém falava sobre direita e esquerda. Tinha muitos, inclusive, que achava que ser comunista era modinha, né? Até para, eu sou comunista, não sei o quê, né? E não sabia nem o que significava isso. Com a eleição do presidente Bolsonaro, que tudo isso veio à tona, que ele, na minha opinião aqui, fala demais, porém, às vezes falando demais é necessário, ele não tem um filtro, né? O que ele pensa, ele fala, isto ele prejudica ele mesmo, porque a turma do mal pega só aquela parte de grosseria, né? De alguma coisa nesse sentido. Eu observo o presidente Jair Messias Bolsonaro, uma pessoa muito sensível, uma pessoa que defende a causa da família, uma pessoa que, quando ele fala, né? A questão do aborto. Recentemente, um abortista foi para a Argentina para fazer um aborto e acabou morrendo. Se ela é contra o aborto, por que ela foi engravidar? Ah, mas ela tem o direito dela. Tem o direito dela, mas previna. Tem tantas coisas hoje, por exemplo, tem injeção aí que você não vai ficar grávida. Daí, a esquerda defende que o meu corpo, minhas regras, a mulher faz o que ela quer. Então, ela fica grávida um monte de vezes e vai e tira a vida um monte de vezes. Eu não consigo concordar com isso. E o presidente Bolsonaro, ele fala abertamente que ele é contra o aborto. Então, nesse momento, daí no caso veio. O que a esquerda defende? Nem a questão do Lula, né? Tem aí um vídeo circulando, que ele fala, não, o menino vai, rouba um celular, e ele é preso, até quando mais ele rouba um celular, ele mata um pai de família, ele mata isso e ele continua roubando. Como que eu vou defender isso? É justamente por isso que o senhor vem aqui e abre, não, eu sou da direita porque eu não consigo concordar com o aborto, eu não consigo concordar com pessoas que roubam celular, continuam matando os pais de famílias, eu quero defender o que é certo, quero defender os valores da igreja. É isso, coronel? Olha, veja bem, quando eu falo em eu sou direita, sabe o que você falou? É em defesa do cidadão, dos valores, dos bons costumes, né? Dos valores familiares, cristãos. Mas eu nem por isso eu vou dizer que na esquerda não tem boas pessoas. Tem. Sim. Eu tenho muitos amigos que são da esquerda. Eu não discuto política partidária. Eu não discuto. Ideologia. Ideologia. Eu discuto política de benfeitoria às pessoas. Para isso, eu quero ser constituir futuramente um deputado. Temos exemplo de alguns deputados que chegaram no acampamento, a exemplo do professor Lemos, né? que uma pessoa sensacional, bacana, né? Em luta sempre do funcionalismo, dos professores, da polícia, defendeu. Né? Então, eu não falo dessas pessoas boas, mas eu falo exatamente dessa ideologia que tem, né? Liberação de drogas. Eu vou te falar uma coisa. Você começa, favorável ou contra? Você começa uma bebidinha, um copinho de uísque, que hoje os valores estão invertidos. Antigamente, né, você saía, você não via menores, né? Hoje você vai para as baladas, são menores, né? Praticando tudo que tem direito, né? Mas você começa uma bebidinha. Não tem direito, né? Aí você vai para um cigarrinho, normalmente, para fazer parte da sociedade, no contexto, senão você está fora. Do cigarrinho você vai para uma maconha. E de uma maconha você vai para drogas mais fortes. Eu tenho uma vontade muito grande, que um dia, se eu tiver grana suficiente, de abrir uma casa de recuperação para esses drogados. Uma casa assim que tenha investimento do poder público para ajudar, porque nós não temos uma obra sagrada. Quem trabalha com isso é a sociedade civil hoje, né? Que tira do próprio bolso, que batalha, auxílios, ajudas, porque nós temos que restaurar esse pessoal. Agora, não é liberando a maconha que você vai trazer a salvação para a população.
Aliás, você vai enterrar, porque da maconha ele vai para a cocaína, ele vai para o LSD, ele vai para as drogas sintéticas, ele vai para o crack. E daí, quem que vai abraçar essa causa? Não, daí é abandonado. E, aborto, quem tem direito de tirar uma vida? Claro que tem as suas exceções, né? Tem as suas exceções. Não vamos ser radical ao ponto de Quando corre risco de vida da mãe. Exatamente, um estupro, né? Aquela menina de 10 anos lá que foi engravidada, né? Isso mesmo. É complicado. Não vamos ser extremos. Mas tem coisa, roubar o celular. Cara, o cara que rouba um celular, ele é indiferente do cara que rouba uma laranja, rouba um banco, ele é ladrão. Isso aqui vai ser somente uma porta de entrada. Uma porta de entrada para o crime. Então, crime é crime. Não tem diferenciação. Tem as suas qualificações, é claro, do crime, né? Cada um vai pegar uma pena diferente, vai ter que cumprir de forma diferente. Mas crime é crime, ele está inserido na lei. Né? Então, esses pensamentos que fazem parte, não vou dizer todos, mas se você está no partido, tem que seguir a metodologia, está no partido, né? Esquerda. Então, isso não condiz com a nossa formação cristã. Né? Eu sou também da direita, não gosto de discussão partidária, ideologia, não gosto de ofender ninguém, eu sou um cara muito respeitador, mas eu tenho minhas opiniões e minhas convicções. E essas convicções nós vamos defender sempre. Né? Seja família, Deus e pátria. Perfeito. Foi uma honra receber o senhor aqui, eu desejo muito boa sorte. Peço desculpa por algumas coisas, falhas que a gente tem aqui, nós somos perfeitos ainda. E a gente fica naquele radar, né, das pessoas boas, né, pedindo a Deus que coloque as pessoas boas para governar a nossa nação. Até está na Bíblia, né? Nós precisamos orar, inclusive, pelas autoridades, né? E eu tenho uma convicção aqui, porque enquanto as pessoas boas fechar os olhos e falar assim, não me envolvo com política, porque isso aí é coisa de pessoas ruins. É tudo que aquelas pessoas ruins querem, que os bons não entrem na política. E eu vou ficar muito feliz, né? Como eu tinha aqui uma amizade muito grande com o Rubens Recalcati. Se eu não me engano, foi o doutor Rubens Recalcati que inaugurou o nosso café aqui, né, produção? O doutor Rubens Recalcati, que esteve aqui no lugar que o senhor estava, era um grande amigo nosso, como repórter. Doutor, a gente precisa de uma entrevista às 5 horas da manhã, 4h20 ele estava lá para nos dar uma entrevista. Então, ficarei muito feliz se o senhor chegar lá e pode contar com a gente, o senhor terá um amigo aqui. Muito obrigado pela entrevista. Eu quero deixar meu abraço final aí para o doutor Fernando Negrelli, de Mandirituba, né? Está conosco, nós estamos lá com ele, estamos vendo o problema da cidade, o doutor Jorge Mel, o Fernando da Viver Bem, o nosso Frei, lá Laírton, né? E dizer que eu estou comprometido realmente para os projetos dessa cidade, sabe? O projeto da reconstrução daquele quartel, vamos brigar, aquele estabelecimento de uma companhia independente, vamos discutir essa questão futura, né? Delegacias, delegados, problema de passarela, problema de pedágio. Eu assumi esse compromisso da briga, né? Quero agradecer a você pela sua oportunidade, né? Ao meu amigo Valmir, que Deus abençoe, Valmir, estamos juntos, Valmir, né? E toda essa rapaziada que está nos apoiando, né? Um abraço para todos os nossos políticos da PM que estão lá, lutando, batalhando, nosso comandante, nossos oficiais aí, e deixar à tua disposição a nossa presença sempre que possível, que se precisar de alguma orientação, de alguma notícia, de alguma saber a respeito de polícia, saber a respeito da nossa pré-candidatura, nós estamos tendo disposição aí para sanar qualquer dúvida. E lá no acampamento, lá no Centro Cívico, o nosso jornal está sempre circulando por lá. A moça ali teve lá, ela chegou lá, entregou o jornalzinho, estava mostrando o pessoal. Não esqueça que o Budal vai estar lá. Não, o pessoal, para esse aqui, né? Esse aqui, deu um tchau para deixar um jornalzinho. O jornal Repórter impresso, né? Que o pessoal fala, jornal de papel está acabando, né? Mas nós estamos na contramão, cada vez crescendo muito mais. Exatamente. Beleza, muito obrigado, Pedro. Deus abençoe vocês. Amém. Gente, amanhã nós vamos receber aqui o vereador Monza, de Agudos do Sul. Fiquem todos com Deus e até amanhã, se Deus assim nos permitir. Tchau, gente. Até amanhã.